Se entrarmos em contato com eles, penso que neste século provavelmente iremos captar sinais. Sinais de uma civilização extraterrestre. Os cientistas e astrônomos nunca imaginaram que um invasor de outro planeta pudesse invadir o nosso sistema solar tão cedo. Mas Oumuamua desafiou todas as expectativas. Nada mais no nosso sistema solar se parece com isso. Identificado por alguns como uma nave espacial extraterrestre, Oumuamua entrou no nosso sistema solar em outubro de 2017 como um pacote complexo para muitos astrônomos, levando-os a travar uma batalha de conjecturas. Agora, quando toda a gente parece estar a recuperar da sua aparição precoce, ele fez um regresso chocante. Elon Musk tem a certeza de que não é o único. Por que é que o estranho visitante regressou? O que é que isso significa para a humanidade? A primeira coisa que gostaríamos de saber era a altura de Oumuamua. Siga mirando para averiguá-lo. O dia 19 de outubro de 2017 era um bom dia para observar a extensão infinita do espaço, enquanto o Oumuamua navegava através dele. E, felizmente, o telescópio panorâmico e o sistema de resposta rápida Pan-STARRS-1 não estava a dormir sobre o assunto. Este foi o primeiro telescópio a captar o estranho visitante quando entrou no nosso sistema solar. Los Pan-STARRS, um telescópio pertencente à Universidade do Hawaii, é financiado pelo programa Near Earth Object Observations, NEO, da NASA. E desde então tem se revelado um investimento rentável. Este telescópio, que possui a maior câmara astronômica do mundo, com quase 1.400 milhões de pixels, vigia os nossos céus e observa o que se move ou muda de brilho, incluindo asteroides e cometas que podem ameaçar a Terra no futuro. No cumprimento diligente deste dever, Oumuamua foi capturado pelas suas lentes afiadas que o mantiveram à vista enquanto navegava no novo ambiente. Os astrônomos há muito que conjecturam e postulam a existência de objetos interestelares como Oumuamua. No entanto, muitas das suas ideias eram abstractas, até que o estranho visitante finalmente chegou. Thomas Zoburn, administrador associado da direção da missão científica da NASA em Washington, D.C., fez esta declaração em novembro de 2717, declarando: há décadas que se teoriza que esses objetos interestelares existem e agora, pela primeira vez, temos provas diretas da sua existência. Movendo-se a velocidades tão ultrajantes como 2.500 milhas ou 400 km por hora, podemos dizer que Oumuamua já era mais rápido do que outros objetos espaciais conhecidos no nosso sistema solar. Mas os astrônomos e os cientistas ainda não tinham visto a parte mais interessante deste misterioso visitante. El 9 de setembro de 2017. Oumuamua passou surpreendentemente em frente do Sol a uma velocidade alucinante de 196 milhas por hora. Por outras palavras, estava a mover-se a uma velocidade de 28.500 pés ou 87.003 km por segundo, o que é fantástico. Esta velocidade levanta muitas questões e alguns poderiam mesmo duvidar dela se não a tivessem observado em primeira mão. O primeiro avistamento de Oumuamua levou as agências espaciais de todo o mundo a apressarem-se a utilizar os seus telescópios para investigar o estranho objeto e medir a sua órbita, brilho e cor. Nesta batalha da investigação telescópica, até o Very Large Telescope do ESO, VLT, no Chile participou. À medida que investigadores de todo o mundo examinavam o Oumuamua, foram surgindo revelações interessantes sobre as suas estranhas características. Na altura, os astrônomos do Instituto SETI começaram a procurar qualquer forma de transmissão de rádio a partir do objeto. Mas como não tem nome, perguntamos-nos por que é que este estranho objeto espacial interestelar se chama Oumuamua. É certo que o estranho objeto não chegou ao nosso sistema solar com o nome Oumuamua escrito. Em vez disso, os astrônomos que o descobriram deram-lhe esse nome. O nome Oumuamua é de origem havaiana e significa visitante de longe, contando uma breve história sobre a distância que o estranho objeto percorreu. Mas para além da distância que tinha percorrido até aqui, outras coisas se destacavam no objeto interestelar, incluindo a sua aparência, que eram muito estranhas quando vistas de perto. Aqui, os pormenores telescópicos revelam que Oumuamua é uma rocha alongada, objeto em forma de charuto com uma tonalidade avermelhada a coroar tudo. Outras observações mostram também que Oumuamua tem cerca de 1/4 de milha ou 4 quilômetros de comprimento. Por outras palavras, tem cerca de 400 milhas ou 643,7 quilômetros de comprimento. E como se isso não bastasse, o Oumuamua também se mostrou bastante alongado.
As medições mostraram que o seu comprimento era cerca de 10 vezes superior à sua largura. Em geral, os astrônomos e cientistas espaciais acharam este aspecto muito estranho, pois contrastava fortemente com os objetos espaciais, na sua maioria esféricos, que flutuam atualmente no nosso sistema solar. Formavam um fragmento do conjunto único de características de Oumuamua, o que tornava a sua identidade ainda mais questionável. Mas que outros atributos únicos possuía Oumuamua? Pela sua aparência, Oumuamua parecia ser um objeto espacial interestelar rochoso. E pelo simples fato de o ser, já merecia a atenção dos astrônomos. No entanto, as coisas tornaram-se ainda mais interessantes quando se tornou claro que Oumuamua, enquanto objeto espacial interestelar, tinha características estranhas. Desde a sua descoberta, as suas características únicas mantiveram-no na ribalta, a começar pela sua velocidade excepcional. Esta velocidade excepcional atingiu o seu apogeu quando passou pelo Sol a uma velocidade que antes só se via em filmes de ficção. No entanto, a sua velocidade fictícia não é a única coisa a notar no movimento do Oumuamua. Por outro lado, se olharmos mais de perto, os cientistas também puderam ver que o Oumuamua não foi afetado pela força gravitacional do Sol, uma vez que demonstrou o que parece ser uma aceleração não gravitacional. Isto é visível na forma como pode alterar confortavelmente a sua trajetória à medida que passa pelo Sol, ignorando as leis da gravidade. Imaginem o Oumuamua a fazer essa viagem rápida ao lado do Sol, com todos os cientistas a observá-lo com grande interesse, à espera que siga a trajetória gravitacional habitual do Sol. Mas não era para ser, pois Oumuamua desviou-se ligeiramente, mudando a sua trajetória em 1/10 de percentagem com o aumento da sua velocidade, o que fez com que os cientistas se remexessem nas suas cadeiras. Uma força, é claro, tinha de ser responsável por esta mudança de trajetória, mas a questão é, que força poderá ser essa? Quanto à forma singular de Oumuamua, não só tinha uma forma invulgar, mas também um tamanho enorme, medindo cerca de 880 metros de extensão, uns 2.600 pies de largo e 260 pies de alto. Mas isto não é tudo. Oumuamua também parece ter um padrão de iluminação estranho. Numa escala rápida e alternada, observa-se que passa de uma luminosidade espetacular a um escurecimento a cada 7 ou 3 horas. Este facto revela outra singularidade de Oumuamua. Não só se move, como se move no espaço, rodando sobre o seu eixo curto. Mas aqui está o senão. O facto de Oumuamua ter circulado em torno do seu eixo curto, da forma como o fez, só é possível sem uma explosão porque Oumuamua é muito provavelmente feito de um material mais duro e durável do que a neve suja que constitui a maioria dos cometas. A cor do Oumuamua também é digna de nota, pois é vermelho escuro. Esta é a cor de várias luas do sistema solar exterior que têm algo em comum. De acordo com os dados espectrais, a radiação do espaço pode ter danificado os seus céus orgânicos. Embora esta também possa ser uma explicação possível para a cor de Oumuamua, Karen Mitch, do Instituto Athena, no Hawaii, afirma que a cor vermelha escura do Oumuamua também pode ter sido causada pelo ferro. Tudo isto se junta para formar a singularidade de Oumuamua. Nas palavras de Elon Musk, estas características únicas do objeto interestelar podem ajudar-nos a compreender melhor a vida noutros sistemas estelares, mas há outra questão que permanece. Qual é a origem de Oumuamua? Embora seja claro que Oumuamua é um objeto espacial interestelar que visita o nosso sistema solar, a questão da sua proveniência tornou-se uma das maiores questões do século. Inicialmente, uma análise aprofundada da sua órbita tinha apontado para a possibilidade de Oumuamua ter tido origem em Vega. Aqui, Vega é também conhecida como Alpha Lyrae, a estrela mais brilhante da constelação de Lyra e a quinta estrela mais brilhante do céu noturno, conhecida por conter discos de detritos. De acordo com os astrônomos, se Oumuamua tivesse tido origem em Vega, teria levado cerca de 600 anos a viajar até aqui. No entanto, esta crença já não se mantém. Uma vez que a origem da Vega de Oumuamua foi recentemente debatida devido a uma mudança na sua trajetória, as atenções voltam-se agora para a possibilidade de Oumuamua ter tido origem noutro local. Aqui as opções são bastante vastas, com possibilidades, incluindo a probabilidade de Oumuamua ter estado a orbitar a nossa galáxia durante milhares de milhões de anos. Há também a possibilidade de Oumuamua ter viajado centenas de milhares de anos para chegar até nós, atravessando mais de 2.000 sistemas estelares no processo. Por muito longo que possa parecer, não é nada comparado com o tempo de vida da nossa galáxia, que tem cerca de 10 bilhões e 0 milhões de anos, com cerca de 200 milhões de estrelas na sua composição. Podemos concordar que o tempo de viagem de Oumuamua foi consideravelmente longo.
Mas no meio deste longo período de travessia do espaço, os astrônomos estão convencidos de que esta pode ser a primeira vez que o Oumuamua encontra um cometa, um novo sistema estelar na sua longa e solitária viagem. Isto é visível na forma como passou pelo Sol a uma velocidade semelhante à das estrelas próximas. Mas de onde veio o Oumuamua? Para encontrar a resposta a esta pergunta, a trajetória de Oumuamua foi determinada mesmo antes de entrar no nosso sistema solar. Este trabalho foi realizado por Corinne Baylor Jones, do Instituto Max Planck de Astronomia, que comparou a trajetória de Oumuamua com as posições anteriores de cerca de 7 milhões de estrelas, que foi seguido pela sonda espacial Gaia. A partir daqui, aventurou-se a reproduzir a órbita destas estrelas, incluindo a de Oumuamua. Encontrar trajetórias semelhantes ou pontos onde a órbita de uma destas estrelas se sobrepõe à de Oumuamua. Deste estudo rigoroso, 4 candidatos conseguiram que as suas trajetórias se aproximassem o suficiente da pegada rebobinada de Oumuamua. Entre estes 4 candidatos, um é considerado o lar de Oumuamua. No entanto, a sua determinação não é simples. De acordo com Elon Musk, Corinne Baylor estava a observar as estrelas quando reparou em algo estranho. Descobriu que a rota de Oumuamua tinha surgido entre 1 e 2 raios da nuvem de Oort, ou entre 100 e 200 unidades astronômicas, UA. Esta velocidade de encontro para cada uma das possíveis casas de Oumuamua era bastante elevada, variando entre 6 e 16 milhas por hora, o que deixou os cientistas numa situação difícil. Alguns cientistas chegaram rapidamente à conclusão de que Oumuamua poderia ser um planetesimal ou um bloco de construção ejectado no início da criação de um planeta. No entanto, como um planetesimal, ter uma velocidade de ejeção tão elevada pelo simples facto de encontrar planetas maiores é também bastante improvável, embora não impossível. Uma velocidade tão elevada poderia facilmente ter sido alcançada se Oumuamua fosse o produto de um sistema estelar binário. No entanto, nenhum dos 4 candidatos à origem mais provável de Oumuamua é uma estrela binária. Haverá lacunas no nosso conhecimento? O futuro o dirá. Outra esperança nesta situação é o facto de, em breve, serem publicados mais dados do Gaia. Isto ajudará os astrônomos a encontrar um candidato mais exato na busca da origem de Oumuamua, uma vez que os seus dados permitirão aos astrônomos retroceder ainda mais nos movimentos das estrelas vizinhas para obter mais resultados. Independentemente da estrela de onde vem Oumuamua, resta saber o que terá acontecido para o fazer voar pelo espaço, longe de casa. Por isso, os cientistas têm avançado com várias hipóteses que podem ter acontecido a Oumuamua para o lançar no espaço a uma velocidade tão rápida. Outro evento possível inclui uma explosão de supernova que poderia ter feito com que o objeto interestelar se separasse da sua casa, tornando-se assim o primeiro estranho distante no nosso sistema solar. Mas, que tipo de objeto interestelar é o Oumuamua? Oumuamua é o único visitante interestelar conhecido a ter aterrado no nosso sistema solar. No entanto, resta-nos uma questão que é colocada com coragem. Que tipo de objeto interestelar poderá ser Oumuamua? Para alguns, Oumuamua assume a forma de asteroides errantes da desgraça, que se prevê serem capazes de esmagar a Terra um dia no futuro. Mas a situação torna-se mais interessante quando outros astrônomos, como Garrett Levine, da Universidade de Yale, consideram que Oumuamua é consistente com um conceito diferente de fragmentos de gelo que há muito foram ejectados dos discos rochosos que formaram planetas distantes e que agora entram regularmente no nosso sistema solar como detritos interestelares. Segundo estes astrônomos, é provável que estes detritos interestelares assumam a forma de cometas, mostrando sinais de vaporização e iluminação à medida que navegam no nosso sistema solar. No entanto, embora faça todo o sentido colocar Oumuamua nesta categoria, algo parece estar errado com as previsões sobre o aspecto deste detrito interestelar. No entanto, para saber se Oumuamua é ou não realmente um detrito interestelar, é necessária uma descrição diferente da que os astrônomos esperavam. Isto significa que enquanto Oumuamua pode ser um verdadeiro exemplo de detritos interestelares que entraram no nosso sistema solar em várias ocasiões, podemos não o reconhecer como tal porque não se enquadra na descrição de um cometa que foi inicialmente dada. Mas e se for por isso que Oumuamua nos parece tão peculiar? E outras provas de que Oumuamua é de facto um remanescente interestelar? Tanto quanto sabemos, é impossível que Oumuamua seja apenas um fragmento vulgar de um planeta destruído. E uma razão convincente para este facto é a aceleração não gravitacional demonstrada por Oumuamua. Para já, ficamos por aqui, enquanto a história continua.
A tentativa de determinar que tipo de objeto interestelar poderá ser Oumuamua ainda não está concluída. Surpreendentemente, os cientistas fizeram especulações ainda mais chocantes que o vão deixar boquiaberto. Outras especulações sobre o que poderá ser o Oumuamua incluem o fato de ser um cometa ou asteroide interestelar, o que é muito debatido entre os cientistas. Mas a coisa fica ainda mais interessante, pois alguns astrônomos de renome, como Avi Loeb, afirmaram que Oumuamua é ainda mais assustador, fornecendo finalmente provas da existência de vizinhos extraterrestres. Segundo eles, Oumuamua é uma nave espacial construída deliberadamente, pertencente a uma civilização extraterrestre que viajou até tão longe para nos conhecer. Mas como é que isso é possível? Vamos analisar os fatos e as provas disponíveis, mas primeiro, falemos do debate premente entre outros astrônomos e cientistas. Alguns deles acreditam que Oumuamua é provavelmente um cometa interestelar, enquanto outros acreditam que é um asteroide interestelar. Será Oumuamua um asteroide, um cometa ou uma nave espacial extraterrestre? Consideremos os argumentos sobre se Oumuamua é um cometa ou um asteroide. Um cometa é uma bola de neve cósmica composta por gases congelados, rochas e poeira que orbita o Sol. Embora o seu tamanho possa variar, diz-se que a maioria dos cometas tem o tamanho de uma pequena cidade quando congelados no seu estado atual. No entanto, quando se aproximam do Sol na sua órbita, aquecem rapidamente e libertam um rastro de poeira e gás, formando uma cauda colossal e brilhante que, por vezes, pode rivalizar com o tamanho de um planeta. No entanto, a parte do cometa que forma uma cauda ou coma à medida que orbita o Sol aumenta muito a sua aceleração. Isto explica a grande aceleração do Oumuamua quando passou como uma onda pelo Sol. É aqui que o cometa difere marcadamente do Oumuamua, que não tem sinais visíveis de coma. De acordo com Mitch em observação, não foi visto nenhum gás a ser ejectado do Oumuamua, nem mesmo o gás CN que é transportado pelo cometa durante a ejeção de água. E disse que os cometas contêm uma grande quantidade de água, que é visivelmente expelida pelo calor do Sol. No entanto, o Oumuamua não mostrou tais características, excluindo a possibilidade de ser um cometa. Aqui, outro ponto de diferenciação é a refletividade do Oumuamua, que é estranhamente mais brilhante do que a de um cometa normal. A refletividade do Oumuamua foi medida em cerca de 10%, em vez dos 4% dos cometas. Isto mostra que Oumuamua tem uma composição térmica diferente da dos cometas, mas... E quanto à possibilidade de Oumuamua trazer um asteroide? Quanto aos asteroides, são pequenos corpos rochosos de vários tamanhos e formas que orbitam o Sol. São também conhecidos por terem uma elevada condutividade térmica. E é por isso que se chamam asteroides. Mas o que dizer da possibilidade de Oumuamua ser um asteroide? Quanto aos asteroides, são pequenos corpos rochosos de vários tamanhos e formas que se sabe orbitarem o Sol. Isto mostra que o Oumuamua tem uma composição térmica diferente da dos cometas. De acordo com as medições, a refletividade de Oumuamua era de cerca de 10%, em vez dos 4% dos cometas. Isto mostra que o Oumuamua tem uma condutividade térmica diferente. É por isso que se chamam asteroides. Mas o que dizer da possibilidade de Oumuamua trazer um asteroide? Quanto aos asteroides, são pequenos corpos rochosos de vários tamanhos e formas que se sabe orbitarem o Sol. Isto mostra que é possível que Oumuamua possa ser um asteroide. Mas e quanto à possibilidade de o Oumuamua trazer um asteroide? Aqui, um fator importante que distingue o Oumuamua de um asteroide é a sua forma. Enquanto o Oumuamua adopta uma forma alongada e estendida, os asteroides são na sua maioria esféricos. Já para não falar de outros comportamentos estranhos de Oumuamua, como a sua aceleração não gravitacional, de que os asteroides não são capazes. Por isso, se Oumuamua for classificado como asteroide, seria muito estranho. Então, e a possibilidade de Oumuamua ser uma nave espacial extraterrestre? Com todas as outras opções no fundo do poço, a possibilidade de Oumuamua ser uma nave espacial extraterrestre é defendida por astrônomos audazes como Avi Loeb, um cientista de Harvard que defende a teoria. Em consonância com esta crença, o chefe do gabinete de OVNIs do Pentágono surpreendentemente pronunciou-se a favor desta possibilidade. Aqui, ele fala corajosamente da probabilidade de uma nave-mãe extraterrestre no nosso sistema solar. Como se isso não fosse suficientemente arrebatador, também é provável que enviem nas suas tropas sondas microscópicas chamadas Dandelion Seeds para investigar o nosso sistema solar e os nossos planetas. As atividades desta nave-mãe são bem coordenadas, tal como os passeios espaciais, missões lançadas da Terra para o espaço para fins de investigação, em que os dados são recolhidos e trazidos de volta para análise. O estudo, que mostra a possibilidade de Oumuamua ser uma nave espacial extraterrestre, foi recentemente revelada num documento publicado por Sean M. Kirkpatrick, diretor do Gabinete de Resolução de Anomalias do Pentágono em todos os domínios.
fundada pelo Ministério da Defesa em julho de 2022 para encontrar e investigar objetos espaciais de interesse. O estudo estava em consonância com o do professor de Harvard, Avi Loeb, que tem a certeza de que Oumuamua é uma nave extraterrestre criada por uma civilização extraterrestre avançada, perfeitamente capaz de superar os desafios que a tarefa possa ter colocado. Pois bem, por muito interessante que possa parecer, esta teoria tem sido fortemente contestada por outros cientistas que afirmam que uma missão espacial interestelar é inviável, a começar pela distância escandalosa a percorrer. Estes cientistas também apoiaram a sua opinião no facto de as explorações anteriores de Oumuamua não terem mostrado qualquer sinal de ser uma nave espacial, uma vez que não tem qualquer tipo de sinais de rádio. Mas, e se isto for um ato intencional dos vizinhos interestelares para se manterem escondidos? Nunca saberemos. E agora? De facto, a investigação do Oumuamua tem sido um inferno para os astrônomos. No entanto, esta é a maior oportunidade alguma vez apresentada aos cientistas para os ajudar a compreender o cosmos fora do nosso sistema solar. Oumuamua está a se afastar-se do nosso sistema solar e já não é visível. No entanto, embora já não seja visível, está ainda muito presente, uma vez que alguns grandes telescópios terrestres continuam a seguir a sua trajetória. Entrará na cintura de Kuiper em 2024, passando pelo seu limite em 2025. Também prevê que Oumuamua passará pelos pontos mais remotos da Voyager, em 2038. As experiências que o Oumuamua proporciona aos astrônomos são de abrir os olhos, levando-os a olhar para o passado, para ver o que pode ter sido perdido por várias razões, e ficaria surpreendido com o que encontraram. Os astrônomos estimam agora que um objeto interestelar semelhante ao Oumuamua passa pelo sistema solar interior pelo menos uma vez por ano. No entanto, são tênues, difíceis de detectar e têm sido ignorados até agora. A capacidade de os detectar só recentemente se tornou possível graças aos telescópios de prospeção atualmente disponíveis, como o Pan-STARRS-1. É emocionante saber que, à medida que a ciência e a tecnologia continuam a desenvolver-se, futuros visitantes como Oumuamua nunca mais ficarão por descobrir. Esta é também a melhor forma de desvendar o mistério da vida extraterrestre, pois nunca sabemos o que estará a passear pelo nosso sistema solar em breve. Obrigado por assistir. Não perca este vídeo que está a ver agora mesmo no seu ecrã. É verdadeiramente incrível.